Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Final Approach Fix. Vamos dar continuidade à familiarização de cartas aeronáuticas. Hoje vamos tratar sobre procedimentos padronizados de chegada, RNAV, que vai ser abreviado por STAR. Vamos ver algumas peculiaridades entre uma STAR e outra e as similaridades com a SID. A gente vai fazer esta simulação teórica em relação ao aeródromo de Presidente Juscelino Kubitschek para as pistas 1-1 esquerda e 1-1 direita. Vamos iniciar. Então temos aqui Brasília, Brasil, procedimento de chegada RNAV, STAR, carta confeccionada pela Jeppesen, data de revisão 19 de janeiro de 2024 e data efetiva 25 de janeiro. Index number 10-2 alfa. Caso tenha alguma dúvida do que essas informações significam, vão direto no capítulo 1, que trata sobre ADC, PDC e GMC. Temos o indicativo de localidade ICAO, Sierra Bravo, Bravo Romeu, e IATA, Bravo, Sierra Bravo. E o nome do aeródromo, Presidente Juscelino Kubitschek International. Logo em seguida, nós temos a frequência DATIS, 127,8. Então, quando você sintoniza esta frequência, você vai receber informações automáticas do tipo de pista em uso, procedimento e informações meteorológicas. Nós temos aqui também esta informação com delta antes do ATIS. Então você poderá receber essas informações via enlace de dados, via texto. Logo em seguida, nós temos a elevação do aeroporto, 3.498 pés. O altitude set, ou seja, a referência em relação à altitude, vai ser em hectopascal. Então, no Brasil, se utiliza o HPA. Em outros países, utilizam polegadas de mercúrio. Nível de transição pelo ATC. Então, a gente pode receber essas informações de nível de transição pelo ATIS ou pelo órgão de controle responsável. Caso você esteja sobrevoando ou voando na IVAL ou até mesmo na VATSIM, que não tem um órgão de controle naquele momento, você pode fazer um cálculo simples. Mas a gente vai fazer estes cálculos num próximo capítulo. O importante aqui é entender que, neste caso, o nível de voo vai ser informado pelo órgão de controle responsável. Abaixo, nós temos aqui os sistemas que é requerido para voar nesta carta. RNP-1 ou RNAV-1, então a gente já tem essas informações no capítulo anterior, que trata sobre SID, então podem ir lá naquele capítulo que eu vou explicar o que significa. E nós temos o GNSS requerido, que é um sistema de GPS para a aviação. Logo abaixo nós temos a informação, assim como nós temos lá para a SID, que vai ser o nome do fixo ou do waypoint que vai balizar a nossa aproximação, que vai balizar a nossa chegada para a aproximação. Então, no caso, EROPO 1 alfa, que é um procedimento de chegada RNAV. Abreviado EROP 1 alfa para as pistas 1 esquerda e direita. Logo abaixo, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui no Plane View é posicionar a carta em relação ao norte verdadeiro. Logicamente, nesta carta, no momento em que ela foi construída, ela já está com esta referência. Então eu posso claramente dizer o seguinte: em relação aqui ao aeródromo, ou até mesmo na parte central da carta, tudo que estiver na parte superior será o setor norte, na parte inferior, setor sul, à direita, setor eco ou setor leste, e à esquerda, setor whisky ou setor oeste. Então, a nossa consciência situacional em relação à posição geográfica, ela está perfeita. Segundo ponto que precisa verificar vai ser a AMA ou a grid mora. A Jeppesen trabalha como grid mora. Eu expliquei isso lá na SID, no outro capítulo. Nas cartas DCEA, eles trabalham com a palavra AMA, mas eles têm o mesmo significado, ou seja,
é um quadrante, a qual esta altitude vai ser uma altitude de segurança. E eu não posso voar neste quadrante abaixo dessa numeração. Então, se aqui está 7,2, é como se tivesse mais uns 2 algarismos zero, ó, 7.200. Aqui é 4,9, 4.900. Ou seja, eu não posso estar abaixo, voando neste quadrante, abaixo de 4.900. É uma altitude mínima da área. E que vai prover separação com qualquer obstáculo que esteja aqui embaixo, seja em região montanhosa ou não. Logo em seguida, a gente vai verificar que, neste caso, nós temos um ponto mais elevado em todo o quadrante da carta. Veja que, como a gente viu lá na CID, que tínhamos uma referência mais elevada dentro de uma MSA, nesse caso ele não está dentro de uma MSA. Então, neste caso aqui, caso você esteja sobrevoando e tenha algum desvio de rota, ou houve uma degradação de performance da sua aeronave, você tem que tomar o devido cuidado porque tem uma cota elevada, uma cota mais alta da carta, de 4.870 pés. Este pontinho aqui significa que há uma cota em relação à elevação do terreno. Se fosse uma construção, como a gente já viu lá na CID, ele vai ter ali uma construção em formato humano. Então, uma antena, um prédio, enfim. Ele vai ter estas simbologias diferentes. Mas nesse caso aqui, está referenciado a terreno, uma cota mais alta. Logo em seguida, a gente vai verificar a MSA. Então, MSA tem dois significados abreviados. Minimum Safe Altitude ou Minimum Sector Altitude. Então, altitude mínima de setor ou altitude mínima de segurança, né? Mínima ali da área. Independente do nome, eles vão ter o mesmo significado, ou seja, no raio de 25 milhas náuticas do ponto de referência, que no caso aqui é o ARP, a gente viu lá na CID que é um VOR, nesse caso aqui é um ARP, nós teremos a referência a partir deste ponto. Então vocês podem ver para o aeródromo aqui de Brasília, na carta ADC, PDC e GMC, no primeiro capítulo, onde está situado este ARP, e a partir deste ponto teremos um raio de até 25 milhas náuticas, com uma altitude mínima de 6.000 pés. Então, se eu estiver sobrevoando esta região no raio de 25 milhas náuticas até 6.000 pés, eu estou separado de qualquer obstáculo abaixo de mim. Se eu estiver abaixo de 6.000, eu não vou estar seguro, porque não terá uma proteção vertical dentro desta área. Então tem que tomar o devido cuidado no momento em que você estiver sobrevoando uma MSA. Novamente, caso você perca um motor, perca a performance da sua aeronave, você precisa cumprir no mínimo esta altitude dentro desta área de segurança. Caso contrário, poderá ter problemas aqui de segurança de voo. Veja que aqui também não está escrito 25 milhas náuticas. Assim como eu expliquei lá na CID, o padrão é 25 milhas. Caso tiver um raio menor ou um raio maior que 25, ele vai estar publicado ao lado. Então, por exemplo, se fosse de 15 milhas, ele estaria aqui com a informação 15 milhas náuticas. Se fosse 30, estaria indicando 30 milhas náuticas. Como o padrão é 25 e não tem nada informando aqui, aqui vai ser 25. Outra informação importante é a questão visual. Então, o que estiver aqui em mais claro é o terreno, o que estiver aqui na cor num tom mais azul será água. E aí pode ser rio, lago, mar, enfim. Então, a gente consegue ter essa diferença e ter uma consciência situacional melhor, uma familiarização melhor do terreno. Bem, agora nós temos aqui alguns waypoints que vão balizar a nossa chegada até o waypoint principal, que é justamente o nome da carta, Eropo, Eropo. Então, qual que é a primeira diferença? Que há uma certa semelhança, se a gente parar para pensar, mas há uma certa diferença também em relação à CID. A CID vai levar a aeronave que está no aeródromo para um waypoint específico que vai conectar a uma aerovia ou a sua rota pretendida, que pode ser fora da aerovia. A STAR faz ao contrário. Ela vai conectar as aeronaves que estejam chegando da aerovia ou em outros pontos de rota que estejam conectados a ela para o aeródromo. Então ele tem ali uma similaridade,
e uma peculiaridade diferente. E veja que os pontos de entrada na carta, eles são compulsórios. Assim como lá na CID, os pontos de saída são compulsórios. Então, no momento em que você chegar nestes pontos, você precisa comunicar na frequência específica, seja do órgão de controle ou na frequência livre com os outros aviões. Então, nós temos aqui ELISA, transição ELISA. Nós temos OPNAX, então transição OPNAX. Nós temos PADIL, então transição PADIL. E nós temos aqui TOLAT, que é a transição TOLAT. A partir de EROPO vai ser a rota que vai permitir a chegada até um fixo de aproximação inicial. E a partir desse fixo de aproximação inicial, eu vou para uma carta de aproximação final. Bem, continuando. Veja que na simbologia a Jeppesen trabalha com linhas contínua e linhas intermitentes. Então as linhas intermitentes, assim como a gente viu lá na CID, eles são as transições. A contínua é justamente a rota principal para me levar até o aeródromo, como é STAR, ou para me levar até uma aerovia, como na CID. Ok. Então vamos ver aqui e iniciar essa leitura. Então vamos imaginar que eu chegue aqui em OPNAX. Então em OPNAX, posso estar vindo aqui para uma aerovia ou numa rota qualquer que me leve até este waypoint compulsório. E em OPNAX eu preciso ter a comunicação. Ela é obrigatória. Ela é compulsória. Veja que ela está em negrito. Se tiver vazado, eles são a pedido. Você não é obrigado a falar nada quando você cruzar esses pontos. A não ser que o órgão de controle responsável, no momento que você chegar neste waypoint ou no outro, ou qualquer outro que esteja vazado, ele peça alguma informação para você. Mas caso contrário, estes aqui você vai falar independente se ele te chamar ou não, porque ele é compulsório. Um outro ponto que é diferente, que é o que a gente já viu também lá na CID, é flyover ou flyby. Então, se ele tiver um círculo em volta, flyover, como todos eles são sem círculo, eles são flyby. Ou seja, você não pode passar sobre o fixo ou waypoint em curva. Se você estiver na mesma magnética, 179 neste sentido, você não precisa desviar. Você pode passar por cima. É somente na curva. Então, se você estiver, por exemplo, numa perpendicular, numa rota, e vai ingressar aqui em OPNAX, você precisa antecipar. Você não pode passar sobre ela, a não ser que ele tivesse um círculo aqui, como se fosse um alvo. Isso vale para todos, tá? Então, chegamos aqui em OPNAX, vamos realizar uma transição por 78,9 milhas até EROPO. E veja que EROPO, ele é um waypoint não compulsório flyby, então eu não posso passar sobre ele. Logicamente que aqui é 175 em toda esta via, né? No caso aqui que ele está indicando na perna de aproximação e após EROPO, e aqui, antes dele, né, eu vou estar em OPNAX 179. Então, quando eu chegar próximo de EROPO, como tem 4 graus de diferença, eu tenho que antecipar a curva. Eu não posso passar sobre o waypoint. Se fosse igual, eu passaria sem problema algum, assim como eu falei aqui para vocês. Beleza. Veja que EROPO, como ele é um waypoint de referência para a chegada, ele também tem uma espera. Então, a perna de aproximação 175 e perna de afastamento 355. Ela é uma espera padrão, com curva à direita. As não padrão fica com curva à esquerda. O que isso significa? Então, existem alguns aeródromos em que há um grande fluxo de tráfego aéreo. Então, muitas aeronaves que devem estar utilizando esta carta ou outras, e até mesmo aquelas que estão próximas aqui para o pouso ou para a decolagem, você tem um ponto específico que você mantém uma aeronave em espera para que haja uma diminuição do tráfego e aí sim você é autorizado a continuar e pousar. Neste caso vai ser o waypoint EROPO. E aí é bem simples de realizar a forma como você vai fazer essa entrada. Até porque desta rota, desta e desta, ele já está indicando qual é a entrada que você vai realizar
sobre Eropo, para fazer a órbita. Mas caso ele não informasse, como é que eu iria fazer? A gente vai ver com mais detalhes nas cartas IAC, como VOR, NDB, que são os procedimentos de espera. Mas aqui eu posso antecipar uma coisa bem simples e rápida. Então, a perna de aproximação da espera é 175. Então, você prolonga ela. Ó. Prolonga. E aí, para o lado da órbita, como a órbita está aqui para o lado direito, porque ele é padrão, você vai abrir 110 graus para o lado da órbita, lado direito. E os outros 70 graus você vai abrir para o lado esquerdo. Pronto, foi definido 3 setores. O primeiro setor, e é esta sequência, vai ser o setor paralelo. O segundo setor vai ser o setor deslocado. E o terceiro setor, ele vai ser direto, que é os 180 graus restante. Lá na carta IAC eu vou explicar como se faz essa entrada. Mas como aqui a gente já sabe que nós vamos chegar pelo setor dos 180 graus, que é justamente o restante que é a direta, é simples. Se eu for chegar aqui, deixa eu limpar aqui rapidinho. Se eu for chegar por DOSV, por Opinax ou por TOLAT e tenho que fazer uma espera, a única coisa que eu preciso fazer numa direta é chego, faço bloqueio, curva de afastamento, perna de afastamento e continuo a minha órbita, quantas vezes forem necessárias até eu ser liberado e fazer a continuação da chegada. Só que tem um porém. Veja que aqui também é um waypoint flyby, então eu não posso passar sobre ele. Então, a espera que eu vou fazer a realização é justamente antecipar a curva. Então, se eu estou chegando próximo desse waypoint, eu antecipo ela, faço a curva e a espera, quantas vezes for necessário, antecipando sempre ela. Eu não posso passar sobre ele. Mesmo que aqui está com um desenho, com a linha mostrando para passar por cima. O que vale é a regra da simbologia. Se eu chegar por este sentido aqui, mesma coisa, antecipo, faço a minha curva e faço a espera antecipando ela. Tá? Se tivesse aqui um círculo, aí sim eu passaria, faço o bloqueio e curvo quantas vezes forem necessárias sobre o waypoint. Então, nesse caso, fica fácil a gente fazer essa espera por uma entrada direta. Fui liberado, ou então não precisei fazer espera alguma, continuo do Eropo para Bravo Romeo 156, na magnética 175, 38 milhas náuticas, e o nível 100. Então veja que aqui agora nós temos um limite máximo. Então, se eu estiver vindo por este waypoint, por este ou por este, nível de voo 350, uns níveis muito mais elevados, no momento em que eu chegar próximo do Bravo Romeo 156, eu tenho que estar no máximo no nível 100. Não posso estar acima dele. Da mesma forma que o fixo de aproximação inicial, ou Initial Approach Fix, IAF, cogno, 7.000, e a barra está embaixo. Ou seja, o limite mínimo é 7.000 pés. Aqui vocês precisam tomar o devido cuidado, porque se passar sobre esses waypoints, ultrapassando os mínimos ou os máximos, seja de altitude ou de velocidade, é uma infração de tráfego aéreo e está sujeita a multas, penalidades, enfim. Então tem que tomar o devido cuidado. Tem que passar aqui exatamente sobre o nível ou abaixo. Então, para evitar, passa um pouquinho abaixo, não passe no limite. Aqui é a mesma forma. Não fique muito próximo de 7.000, chega um pouquinho mais acima, mas o que garante que você não cruze tanto o teto mínimo quanto o teto máximo. Então, sempre respeite essa barra e respeite aqui as altitudes e a velocidade. Então, em cogno, a velocidade máxima é 190 nós. Então, eu não posso chegar aqui a 200 nós ou 195 nós. A velocidade máxima é 190, porque pode ter problemas com o tráfego aéreo aqui. Então, tem que tomar o devido cuidado. Outra coisa, como eu sei que eu tenho uma distância muito pequena entre esse Bravo Romeo 156 e cogno, que é 7.000, eu posso até antecipar já passando mais baixo aqui. Logicamente que eu não posso estar abaixo de 7.000, porque o limite que está limitando aqui o waypoint é este cara aqui que está à frente. Então, se eu estiver descendo e cheguei a 7.000 pés antes de Bravo Romeo 156, eu estou errado? Não, porque você está abaixo de 10.000.
Porém, você não pode descer mais do que isso, porque o limite mínimo aqui é 7.000. Então, se você desceu, antecipou muito e ficou a 7.000 aqui, mantém 7.000 até cogno. Perfeito? Então, tem que tomar o devido cuidado com isso. E não deixar resolver, né, fazer a descida muito próximo entre essas distâncias, porque a carga de trabalho vai aumentar. A partir desse ponto, que é o fixo de aproximação inicial, a gente precisa pegar uma carta à frente, que é justamente a carta que vai ligar este fixo para o procedimento de aproximação, que pode ser por ILS, VOR, NDB, um RNAV, um RNP, entre outros. Então a STAR ele vai justamente me ligar da aerovia para a carta de aproximação. E aí eu preciso ver uma próxima carta que vai me conectar do fixo que eu cheguei, cogno, para a pista. E aí a gente vai ver nos próximos capítulos. Veja que aqui em Padil, assim como nós vimos também lá na CID, é fora de escala. Então esta distância não condiz com o que está sendo mostrado na linha tracejada. Se nós pegarmos esta distância aqui de 78,9 e colocarmos nos meridianos, que são representados aqui por essas linhas e os paralelos, a gente vai ter a distância exata de 78,9. Mas nesse caso aqui, veja que 104 até é discrepante em relação a esta distância com essa, tá vendo? Aqui tem 78,9, aqui tem 104, aqui a linha tinha que ser muito maior. Então ele fica fora de escala da carta. Então houve aqui a colocação dessa informação fora da escala, porque não segue a distância correta. Mas ele informa que é 104 milhas de Padil até Tolate. Logo abaixo, a gente tem aqui em caso de falha de comunicação. Então, colocar no transponder 7600, que é justamente o código de falha de comunicação, e completar a chegada até cogno e executar o procedimento em uso pelo ATC. Então, se eu estiver, por exemplo, sobre Eropo, Elisa, DOSV, enfim, qualquer outro ponto aqui dentro da carta de chegada e ocorrer uma falha de comunicação, ele informa que precisa chegar até cogno e executar o procedimento pelo ATC. E isso já vai ser informado para você. Você pode até, talvez, receber essa informação por ATIS, ou o órgão de controle responsável por esta área, ele já te informa qual é a carta de aproximação que está sendo utilizada no aeroporto. Um ILS, um RNAV, e aí você já antecipa isso. Porque em caso de falha de comunicação, o órgão de controle subentende que você vai seguir o que está escrito aqui. Perfeito? E aí as outras aeronaves que estejam próximas, ele vai afastar. Porque ele sabe que você não tem comunicação, perdeu a falha, e aí você vai seguir o que tem que seguir aqui, que é justamente o que a carta está te informando. E mudanças nenhuma. Então, da revisão e da publicação anterior para esta atual, não teve mudanças alguma. Vamos agora para uma próxima carta, que também é de Juscelino Kubitschek, lá em Brasília, mas ele tem uma peculiaridade diferente em relação ao RNAV anterior que nós fizemos. Vamos lá. Então, Brasília, Brasil. Então, procedimento padronizado RNAV, STAR. Carta confeccionada pela Jepsen. Data de revisão 29 de setembro de 2023 e data efetiva 5 de outubro. Index number 10-2 Hotel. ICAO, Sierra Bravo Bravo Romeo, IATA Bravo Sierra Bravo, presidente Juscelino Kubitschek International. Então veja que, para esta carta, ele tem uma posição diferente. Se nós fizéssemos a leitura da carta desta forma, veja que não ficaria muito legal. A gente perderia aqui a noção do espaço, talvez para a gente até ler o nome, enfim, ficaria difícil. Então veja que nesta carta ele colocou aqui a referência, ó, sempre apontando para o norte, sempre para cima. Então a gente vai virar a carta. Vamos rotacionar ela e veja que agora ficou até mais suave para ler, ficou mais tranquilo, ficou mais fácil da gente entender as informações. Novamente verificando aqui as grid mora ou a AMA e respeitando cada quadrante, não pode estar abaixo destas altitudes.
o ponto mais elevado da carta está situado, veja que tem que tomar o devido cuidado, em relação ao aeródromo, por mais que eu posicionei a carta para cima, em relação ao aeródromo, ele não está ao norte. Este obstáculo, ele está a oeste em relação ao aeródromo. Então aqui é norte, sul, leste, opa, peraí, deixa eu limpar aqui, ó, leste e oeste, tudo bem? Então tem que tomar o devido cuidado com isso. Não quer dizer que se nós colocarmos esta posição correta, que aqui é norte da carta. Se nós pensarmos em relação a este VOR, aí sim, aqui é norte, aqui é sul, aqui é leste e aqui é oeste. Agora, em relação ao aeródromo, este obstáculo está a oeste em relação ao aeródromo. Então, tomem o devido cuidado. 4.580 pés. Veja que, diferentemente do que a gente viu lá na outra carta, que era um ponto, que era uma cota, justamente uma elevação de terreno, aqui é uma construção. Pode ser iluminada ou não, que está a 4.580 pés de altitude. Outra informação importante é o ARP. Então, o ARP ele está situado nesta posição. Vocês vão verificar com mais detalhes lá na ADC, PDC e GMC, no raio de 25 milhas náuticas deste ponto de referência, que é o aeródromo. E ele indica aqui a altitude mínima para sobrevoar esta região, a MSA, 6.000 pés. Bem, não diferente dos outros, a gente tem aqui os waypoints que conecta a aerovia ou qualquer outra rota que estejamos conectadas a ela. E veja que nós temos, além dessas informações de waypoint, a gente tem VOR, tanto para esta informação quanto para esta informação. Bem, aqui vai ser o Pagem 4 Alpha. Então, Pagem 4 Alpha é justamente o waypoint que vai balizar, conectar a nossa chegada até um fixo de aproximação inicial, que é Lúvila. E nós temos essas conexões com aerovias ou as rotas que a gente for traçar. Veja que o VOR aqui no caso, ele está pintado, tá vendo? Ele está preenchido em relação a este aqui que não está. Então, este VOR aqui, ele é compulsório. Este VOR, ele é a pedido. Então, não necessariamente eu preciso falar algo aqui. Aqui é compulsório. Com autorização ou sem, eu preciso dar a minha posição neste ponto aqui. Com controle ou não. Aqui da mesma forma. Outra coisa, eles não são flyover, tudo flyby. Então, eu preciso fazer a minha curva antecipadamente. Não posso passar sobre esses pontos. Até mesmo para este aqui. Uma coisa importante que a Jeppesen sempre publica nas cartas são essas informações aqui de aeródromo. Então veja que a gente tem aqui Anápolis e nós temos Goiânia, tanto que embaixo aqui o indicativo de localidade, Sierra Bravo Alpha November e Sierra Bravo Golf Oscar. Então a Jeppesen, isso não é comum no Brasil, mas é muito comum Estados Unidos, Europa ou até mesmo Canadá, que para um procedimento que é para um determinado aeródromo, você pode utilizar para outros. Então, no Brasil eu desconheço. Caso alguém saiba, pode colocar aí no comentário. Mas aqui, no caso, a Jeppesen, como segue um padrão das suas cartas, ele coloca aqui da mesma forma. Só que aí há uma diferença. Então, quando eu sei que pode ou não ser utilizado? Então, se aqui tivesse pintado numa cor em destaque, em azul, por exemplo, é o que vai dizer para mim que este procedimento pode utilizar nestes aeródromos. Veja que para este exemplo e este, a gente tem uma cor mais escura, como se estivesse desligado ou não autorizado. Isso significa que a gente não pode utilizar este procedimento para esses dois aeródromos. A simbologia da Jeppesen também utiliza este círculo ou um círculo com essas bolinhas, que parece com uma engrenagem. E ele tem uma estrelinha em cima. Nesse caso, se tiver somente um círculo sem estrela, significa que é um aeródromo militar sem farol rotativo. Neste caso aqui ele tem estrela, então é um aeródromo militar com farol rotativo. Aqui
nós temos uma engrenagem. Então, se tivesse somente com essa engrenagem sem a estrela, veja que é o círculo com a bolinha junto. Então, neste caso, o aeródromo de Goiânia é um aeródromo militar e civil ao mesmo tempo, com farol rotativo. Se não tiver estrela, sem farol rotativo. Então, círculo, aeródromo militar. Círculo com as bolinhas aqui em volta, parecendo uma engrenagem, é um aeródromo tanto civil quanto militar. Com estrela, farol rotativo. Sem estrela, sem farol rotativo. E tem o VOR. Então, por mais que eu esteja operando RNAV, e aqui está indicando para mim VOR, este procedimento não está sendo balizado pelo VOR. Então, por que que tem? Porque ela foi colocada ali para ser utilizada como uma baliza. Mas ele não está referenciado com informações em relação ao VOR. Veja que esta informação aqui não é DME, é informação milhas náuticas, porque nós estamos voando RNAV. E aqui não é radial. Isso aqui é o rumo da própria carta RNAV. Então tem que tomar o devido cuidado com isso. Tudo bem? Então, se eu tiver uma aeronave que tenha embarcado o sistema GNSS e não tenha um VOR, eu posso utilizar esta informação? Pode. Por quê? Quando eu coloco na carta, lá no computador da aeronave, ele já vai plotar para mim essas posições, com frequência do VOR ou não, sintonizado lá numa aeronave ou não. Ele já vai plotar para mim. Então, nesse caso, ele só é utilizado como se fosse um waypoint, mas aqui é um VOR. Se algum dia este VOR aqui parar de funcionar, ele vai ser substituído por um waypoint ou um fixo, o que seja. Tudo bem? Então, não necessariamente eu preciso estar conectado no VOR. Ah, eu quero ter uma segurança melhor, eu quero ter uma referência melhor, então você pode conectar, não tem problema algum. Então, a frequência correspondente, veja se está fazendo um cross-check com o código Morse, nas letras respectivas, Golf November Victor, para ver se você está sintonizado na frequência correta, aqui no caso de Goiânia, ou se você estiver em Anápolis, frequência Alfa Papa Oscar. Então você pode ver aqui com o código Morse, e ele tem aqui a letra Delta, que vem de DME. Então lá na CID eu explico também em relação a isso. Ok, então vamos pegar, por exemplo, Egone. Então ele está fora de escala. Veja que essa distância aqui não corresponde a realmente essa escala. Então há uma diferença, aqui já informa que está fora. Então chego aqui em Egone, antecipo a minha curva, porque é um VOR flyby. Então antecipo ela. Pego aqui o rumo 078, vou voar por 42,6 até Pagem, que é justamente o waypoint aqui que está me referenciando. Nível de voo 150 acima. Então aqui é o teto mínimo. Então se eu estiver descendo, eu não posso chegar abaixo do nível de voo 150 sobre Pagem. Então tomem cuidado com as restrições. De Pagem, então antecipa a minha curva, ele também tem uma espera, então assim como a gente viu na carta anterior, ele é um fixo ou um waypoint que vai fazer com que a gente faça alguma espera para ser liberado e pousar. Então perna de aproximação 0,98 e afastamento 2,78. E ele é padrão, com curva direita. Então logo aqui, se a gente já traçar 110 graus para o lado da órbita, a gente sabe que se a gente chegar por este sentido ou neste, vai ser entrada direta. Então não tem segredo algum. Então logo em seguida, pego a magnética 098, vou voar por 17,2 milhas náuticas até Bravo Romeo 154. Veja que agora é o máximo, nível de voo 100. Então, entre este waypoint para este waypoint, eu tenho que descer 5.000 pés. Aqui não posso descer, quando ultrapassar, aí sim eu inicio a minha descida. Então, também gerencie a velocidade da sua aeronave, porque veja que depois, em Bravo Romeo 033, nós temos um limite máximo de velocidade, 220 nós. Então aqui, no nível de voo 150, pode ser que você esteja ainda numa velocidade, se você tiver com uma aeronave de alta performance, 250, 260 nós. Então é uma velocidade bem elevada, com uma distância curta. Então,
quando você ultrapassar este ponto e iniciar a descida, já antecipa, já vem diminuindo a velocidade do seu avião, porque quando você chegar em Bravo Romeo 154 até Bravo Romeo 033, se você tiver numa velocidade muito próxima, por exemplo, 250 nós, você não tem um tempo suficiente ou uma distância suficiente para reduzir para 220. Por mais que pareça 30 nós de diferença, mas em 5 milhas você não consegue reduzir. Ainda mais uma aeronave de alta performance, que acumula muita energia. Então, até dissipar essa energia, você já ultrapassou a velocidade aqui. E é uma infração. Logo, a gente vai fazer a curva antecipando aqui, porque ele é um flyby, e a gente vai voar direto para Lúvila. Então, é um fixo de aproximação inicial. Então, a partir deste ponto, eu vou pegar uma outra carta que vai me levar para a aproximação. Velocidade máxima 190 nós e 6.000 pés. Então, eu não posso estar abaixo de 6.000. Existe aqui uma peculiaridade em relação a este procedimento. Veja que aqui ele informa que em Lúvila, a altitude mínima poderá ser de 7.000, de acordo com a carta de aproximação em uso. Então, dependendo da carta que eu for utilizar aqui, um ILS, RNAV, o que seja, ele pode me indicar uma altitude sobre Lúvila de 7.000 pés. Então, qual altitude eu preciso considerar? Considere a maior. Logicamente que lá no computador automático da aeronave, o FMC, FMS, ou até mesmo lá no G1000, quando você coloca esta carta e coloca a carta seguinte, que é a carta de aproximação, que indique que é 7.000, ele vai considerar a maior. Caso você esteja plotando isso separadamente, quando você colocar a restrição em Lúvila, e se a próxima carta indicar 7.000, você vai colocar 7.000. Tudo bem? Nesse caso aqui é 6.000. Então, se eu ver uma outra carta de aproximação que indique que Lúvila é 6.000, então coincidiu tanto a altitude de chegada desta carta com o início do procedimento de aproximação. Nesse caso aqui, se você viu a outra carta que é 7.000, considere a maior. E aí aqui em Lúvila será 7.000 pés. Veja também que tem que tomar o devido cuidado. 7.000 não pode estar abaixo. Então ele é uma barra aqui também. Tá bom? Então a gente vai ver depois lá nas cartas I a C, que é justamente a gente vai verificar que tem uma barra e não pode passar sobre ela. Então aqui também um outro ponto que precisa tomar o devido cuidado. Logo abaixo, a gente tem aqui informação de falha de comunicação. Da mesma forma que a gente viu da carta anterior, aqui da mesma forma. 7600, transponder o código, executar o procedimento até Lúvila e depois a carta em uso na aproximação. Então, se você estiver em Anápolis, está fazendo uma espera sobre Pagem, ou chegando em Egone, está sobre o VOR de Goiânia e houve uma falha de comunicação, subentende-se que você vai fazer todo o procedimento, chegou em Lúvila e seguir o da carta. Todas as outras aeronaves que estejam próximas vão ser afastadas, o órgão de controle vai ter esta preocupação, porque como você não tem comunicação, ele não consegue falar com você, ele vai separar as aeronaves para que você continue e pouse. Perfeito? Bem, vamos agora voltar para a posição original da carta. E aí nós temos aqui as informações abaixo. Ó. Então, mudanças. Então, da revisão e da publicação anterior para esta, nós temos uma mudança. Então, o procedimento foi renumerado. Então, provavelmente, o Pagem deve ter tido uma outra letra aqui, 4 Bravo ou 3 Alfa, qualquer outro número aqui no procedimento. E ele foi revisado. Pode ter verificado se houve alguma mudança aqui, mas não foi modificado nada. Simplesmente foi revisado, só foi alterado o número. Perfeito? Com isso, finalizamos as cartas de padronização de chegada. Até a próxima!